É possível se defender de acusação no ambiente doméstico e familiar? Sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco, sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje compartilho com vocês uma preocupação que tem vindo pelo canal do YouTube e muitos clientes também que entram em contato no escritório, que me chamou a atenção e me fez fazer esse vídeo. Então, os clientes me perguntam o seguinte: olha, tem uma sensação de que o processo na Lei Maria da Penha vai terminar em condenação sempre, uma vez que a palavra da vítima assume um patamar absoluto no contexto da violência doméstica. E eu, de certa forma, acredito que esse pensamento ele vem muito na ideia de que o processo judicial na apuração de crimes relacionados à Lei Maria da Penha estão muito atrelados à palavra da suposta vítima. E de fato estão. Porém, é importante a gente aqui trazer uma outra visão, uma vez que atuamos diariamente há muitos anos nessa seara e trazemos aqui as nossas experiências e compartilhamos com todos vocês. Então há de fato uma preponderância da palavra da suposta vítima nos processos da Lei Maria da Penha. No entanto, é possível, com certas estratégias, sopesar esses direitos e trazer mais equilíbrio defensivo para o homem acusado de violência doméstica. Isso é muito importante, tá ok? Primeiro passo, me parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito também, é a necessidade do homem acusado de constituir uma defesa especializada, uma defesa técnica. Por que isso? Porque quando você machuca o joelho, você procura um ortopedista, você não procura um psicólogo, um psiquiatra. Então você precisa de especialidade. E por que especialidade? Porque a Lei Maria da Penha tem inúmeras nuances, a lei sofreu inúmeras alterações e vem sofrendo anualmente. E outro ponto, a jurisprudência em matéria de violência doméstica ela é muito oscilante. Ela muda constantemente, então essa interpretação ela fica difícil até para quem milita, quem atua diariamente nessa seara. Imagina um profissional que não tem contato, que vai se aventurar em fazer uma audiência criminal no âmbito da Lei Maria da Penha. Isso fica muito desafiador. Então você que está recebendo uma acusação, está sofrendo um processo de violência doméstica, você que é acusado, procure um advogado especializado. Esse é o primeiro ponto para você equilibrar esse jogo. Senão fica muito desigual. A palavra da suposta vítima acaba se preponderando. Então você precisa compensar esse déficit com outros critérios, dentre eles um bom profissional especializado. Perfeito? E por falar de um bom profissional, nós temos aqui o que esse bom profissional vai ter que fazer, né, para fazer uma boa audiência. Porque o coração do processo criminal de Lei Maria da Penha é a audiência de instrução e julgamento. É uma audiência oralizada, é uma audiência onde as provas serão produzidas sob o crivo do contraditório. Então é importante saber aqui formular uma pergunta para a suposta vítima. Se você não tem experiência nessa área, você acaba perdendo a oportunidade de formular uma pergunta bem feita. E o que é uma pergunta bem feita? É uma pergunta que não invada a intimidade da suposta vítima, não a ofenda, então, e não a revitimize. Então esses são os três pilares sobre os quais esse advogado deverá atuar na instrução. Então às vezes a pergunta ela é o coração, porque às vezes se o advogado não souber fazer a pergunta, ou ela ser indeferida pelo juiz porque é ofensiva, você perde a oportunidade de fazer uma boa defesa para o cliente. Outro ponto importante aqui também é a orientação que o advogado deve passar para o cliente. Antes da audiência, não existe uma possibilidade das partes do advogado e do seu cliente, o acusado, ir para uma audiência sem uma prévia orientação, sem uma prévia conversa, estabelecer as perguntas que serão feitas, orientar o cliente como ele deve se portar, como ele deve se referir ao juiz, como ele deve se referir à suposta vítima. Não pode ter um linguajar ofensivo. Ele tem que buscar equilíbrio, né? Ele não pode ser ofensivo, perfeito? Esse é um ponto crucial. Conversar com o cliente alguns dias antes
para estabelecer as diretrizes da defesa. Todo esse arcabouço, essa análise, saber perguntar, saber qual pergunta formular, orientar o seu cliente de como se portar, o que fazer e principalmente o que não fazer, é decisivo para equilibrar esse jogo, porque você já começa perdendo, uma vez que a palavra da suposta vítima, ela tem peso e de fato tem. Mas é possível equilibrar esse jogo e partir para uma audiência de igual para igual, perfeito? Então, pessoal, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode, e lembrem-se, respeitem as mulheres.